Obrigado, pastor Rubsney. Palavra animada, poderosa. A paz do Senhor, igreja. Que alegria receber você nessa quarta-feira, você que está nos assistindo online. Estamos com uma linda série de ministrações sobre o tema bem-sucedido. E eu quero ler Provérbios capítulo 16, o verso 3, assentado como você está. Gostaria que você lesse esse que tem sido para nós a referência para essa série que tem nos desafiado, nos inspirado, nos abençoado e transformado as nossas vidas. Provérbios capítulo 16, verso 3 diz assim: consagre ao Senhor, ou entregue ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Outra versão vai dizer: e os seus planos serão bem-sucedidos. Você pode ler comigo esse texto? 3, 2, 1. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Alguém deseja ter planos bem-sucedidos aqui? Você está pronto para ver os seus planos se tornarem realidade esse ano ainda? Eu tenho certeza que essas quartas-feiras serão fonte de sabedoria e instrução para você que está aqui, você que nos assiste. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável de princípios para uma vida próspera e abundante. Essa série, ela nos provoca muito mais do que reflexões, é um chamado profético para, através da nossa prosperidade, da nossa bênção, alcançarmos outras pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Séries como essas, elas podem fazer muito bem ou muito mal para você, depende da forma como você a recebe, porque nós precisamos resetar, numa linguagem mais tecnológica, formatar, resetar, zerar alguns conceitos que foram construídos dentro da nossa mente e se tornaram barreiras para impedir-nos de alcançarmos a vida mais que abundante que Deus promete na sua palavra. São crenças que às vezes a gente carrega, e um ensino tão poderoso como que nós estamos recebendo procura desmistificar, arrancar essa tranqueira de informação errada, de crenças limitadoras que provavelmente a gente carrega por um tempo, que nos põe muito aquém do que tudo que Deus tem para nós. Então eu te pergunto, que exemplos vêm à sua mente quando você ouve a expressão de que alguém é bem sucedido? Quando eu falo assim: mirem no Diogo, esse rapaz do penteado bonito e alguém diz: Diogo é bem sucedido. O que significa dizer que Diogo é bem sucedido? A maioria das pessoas talvez vão achar que isso se trata de que ele tem muito dinheiro. De fato ele tem, mas a pessoa vai achar que ele tem mais do que ele tem, embora ele tenha muito. Ou dizer que ele é bem sucedido, pode ser que a gente pensa que significa que ele tem uma excelente saúde. A gente sabe que ele tem, está forte, saúde sobra. Ou alguém vai dizer que ele tem muitos amigos e desfruta todos os prazeres da vida. E ponto final. Cornélio esteve agora recentemente na costa do Sauípe, estou enganado? Em Salvador, por ali, naqueles lugares mais nobres desse país, com a sua esposa que está do seu lado, mandava só as fotos para mim, passando inveja, e eu falava: um dia eu chego lá, E alguém olha o Instagram dele, o Facebook dele, e vai dizer: este homem é bem sucedido, Porque nós temos conceitos muito rasos sobre sucesso, sobre o que é dar certo na vida, sobre o que é acertar, sobre o que é prosperidade. E quando nós entramos numa série tão rica como essa, a pergunta que a gente faz é: será que existe algo a mais no conceito bíblico de felicidade, de sucesso? Essa série está respondendo a essas questões, e o texto que nós temos lido vem de 1 Timóteo capítulo 6, verso 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos
em boas obras. Ricos em boas obras. Generosos e prontos para repartir. Mira nessa parte. Rico em boas obras, generoso e pronto para repartir. Será que é possível eu viver isso quando eu não tenho nada? Será que é possível ser rico em boas obras, generoso? Será que é possível estar sempre pronto para repartir, quando o salário que eu tenho sempre falta no mês? A velha história, sobra mês e falta dinheiro. Porque eu estou sempre ali usando o cheque especial, sempre parcelando a fatura do cartão de crédito, ou pedindo dinheiro emprestado para o agiota, ou para o cunhado, para o vizinho, para o amigo, para o pai, para o filho, para a mãe. É possível eu praticar esse texto estando tão apertado na vida, quando o que eu tenho mal dá para sobreviver? Então a gente pensa nessas perguntas. Se você for no YouTube da nossa igreja, você vai ouvir as 2 primeiras pregações dessa série. Foi dito sobre o que precisa acontecer em nossa espiritualidade e em nossos relacionamentos para sermos bem-sucedidos. E hoje eu quero conversar com você sobre essa terceira chave para ser bem-sucedido, que é uma carreira bem-sucedida. Diga comigo: eu terei uma carreira bem-sucedida. Diga: carreira bem-sucedida. Glória a Deus, essa é uma profecia para você. Sua carreira será bem-sucedida. E esse tema carreira me faz lembrar uma das últimas palavras do apóstolo Paulo, antes de ser decapitado pelo Império Romano, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 7, a segunda carta, aquele famoso texto que ele diz: combati o bom combate. Acho que na corrigida vai dizer: completei a carreira, ou corrida, e guardei a fé. A expressão aí, terminei a corrida, na NVI, em outra versão, é exatamente completei a carreira, que traz essa carreira do tema de hoje. Ela vem de uma palavra grega chamada dromos, que traz a ideia de um percurso, ou de uma corrida, o percurso de uma corrida onde atletas competiam. Então Paulo gostava de usar a expressão carreira ou corrida para, de uma maneira didática, explicar aos seus leitores imediatos e aqueles como nós que haveríamos de lê-lo 2000 anos depois, sobre o propósito da vida. Ele faz-nos entender que a nossa vida, meus irmãos, é como um percurso que você faz do início ao fim. E o que ele está dizendo é que sucesso é completar o percurso. Sucesso é atingir plenamente o percurso. Se você ler Atos capítulo 20, verso 24, de novo ali você vai ler Paulo falando de carreira. Na parte B, ele vai dizer que não tem em nada tem a sua vida por preciosa, desde que ele termine a corrida. Ou noutra versão, conquanto que eu complete, ou que eu cumpra com alegria a minha carreira. Diga: complete com alegria a minha carreira. Então, novamente aqui Paulo toma emprestada essa figura dromos, esse percurso, para falar sobre a nossa vida, que ela tem um percurso designado por Deus, um traço designado por Deus. Então sucesso é completar o percurso. Sucesso não é apenas começar, é sobretudo terminar. Não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. E eu destaco aqui ainda a expressão usada nos 2 textos que o apóstolo usa, que é completar. Ele não só fala de percurso, mas ele fala de conclusão. Completar a carreira. E a expressão original aqui para completar é teléu. E esse teléu é a mesma frase, é a mesma raiz da frase que Jesus usa no Calvário, quando quitou a nossa dívida, ao dizer tetelestai, está consumado. Significa algo que foi concluído no passado, mas que tem resultados no presente e no futuro. Não é terminar algo porque chegou ao seu fim, é
concluir de maneira satisfatória e integral, sem deixar nada acabado, sem deixar nada por fazer. E sucesso é isso, é você cumprir totalmente tudo que Deus projetou para a sua vida. Sucesso é começar e terminar o que Deus projetou para você. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não significa o quanto você tem, significa o quanto você viveu plenamente o que Deus preparou para você. Significa que cada dia a sua carreira será completa, cada dia a sua carreira será plena. Eu aprendi que decisões nos ajudam a começar bem, mas é a disciplina que nos ajuda a terminar bem. Então eu quero falar com você sobre carreira, não somente nesse sentido profissional, não somente sobre o seu trabalho que traz dinheiro para você viver. Quero falar também sobre isso, mas eu gostaria que você enxergasse carreira com uma amplitude um pouco maior, como Paulo traz, como o seu traço de vida, o seu percurso de vida, e você enxergar sucesso não apenas como uma vida exuberante, carregada de bens financeiros. Sucesso não tem a ver com o quanto você acumula. Sucesso tem a ver com cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Alguém está entendendo o que significa sucesso? Você pode terminar a vida rico e não ter tido sucesso segundo Deus, mas terminar a sua vida pobre e tendo todo o sucesso segundo Deus, porque Deus é quem diz se você completou a sua carreira. Porque prosperidade na terra nunca foi um fim para nós. Prosperidade é um meio para alcançarmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós não vivemos por causa de dinheiro. Dinheiro é um meio a partir do qual nós podemos realizar coisas grandes para Deus. Por isso que Deus quer prosperar muito a sua vida, para que você realize muito para Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando com você hoje? Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Ele está interessado em que você tenha uma carreira bem sucedida, pois na sua prosperidade Ele é glorificado. Amém? Provérbios 10:4 diz que o preguiçoso fica pobre. O preguiçoso fica o quê? Pobre. Mas quem se esforça no trabalho, enriquece. Foi Albert Einstein quem disse que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho era o dicionário. Então a gente vai precisar de trabalhar. A gente precisa falar de trabalho. Tem uma carta que Paulo fala sobre trabalho, instruindo os homens a trabalhar corretamente. Quero orar por você. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós precisamos sair daqui instruídos para virarmos a chave na nossa vida profissional. Pai, nós não podemos nos conformar com menos quando o Senhor tem mais. Não podemos aceitar a mediocridade quando o Senhor nos preparou para as excelências mais nobres. Não dá para os seus filhos terem pouco quando o Senhor pôs um muito para eles. Dá-nos uma palavra que nos movimente. Uma vírgula do céu para nós muda tudo. Um insight, uma luz. Escreve no coração dos seus filhos um decreto novo hoje. Quem está me assistindo, que talvez está tendo uma vida tão difícil, Pai, talvez enfrentando um desemprego, talvez, Senhor, contabilizando apenas prejuízos e prejuízos e prejuízos. Que esse seja um dia, Senhor, que o Senhor traga-nos sabedoria para superarmos a crise, para triunfarmos, ó Deus, pois Tua palavra é fonte de conhecimento e vida. Não estamos aqui, Senhor, para falar de dinheiro. Estamos aqui para falarmos da vida abundante que o Senhor tem para nós aqui na eternidade. Que essa palavra nos ensine em nome de Jesus. Você recebe? Amém? Quero entregar para você então pelo menos 4 chaves para você ter uma carreira bem sucedida. Em primeiro lugar, diga comigo, é preciso pagar o preço. Diga, pagar o preço da excelência. Diga, excelência. Colossenses 3:23 para mim tem a melhor definição de excelência do mundo, da Bíblia e da história. Qual é a melhor definição de excelência
é fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor. Parece que faltou o slide, um pedaço do texto. E não as pessoas. É o próximo? Então põe o próximo. Como se estivessem servindo. Obrigado, pastor. Como se estivessem servindo o Senhor. Servindo e não. Então eu sirvo as pessoas servindo o Senhor. E eu sirvo o Senhor servindo as pessoas. Excelência não é você querer agradar todo mundo. Não é você querer impressionar o mundo com o tanto que você é bom. Excelência é você querer agradar a Deus. Esse é um código extraordinário, sabe? Já pensou se tudo que você fizer na vida, tudo, você fizesse como se estivesse fazendo para Jesus? Eu vou lavar o carro, estou lavando o carro para Jesus. Estou lavando vasilha para Jesus. Estou vendendo, estou fazendo para Jesus. Tudo que eu estou fazendo é para Jesus. Quando você escolhe sua carreira a partir do seu chamado de vida, e você entende que a vida é para agradar o Senhor, você alcança um nível de excelência que o mundo jamais entenderá. Sabe, irmãos, tem muita gente que escolhe uma profissão por conta de uma ambição, de uma ganância, de uma necessidade. Tem gente que escolhe uma carreira movido por uma mágoa, por uma dor, para agradar um pai, o sonho de uma avó, de um tio. O que você há de fazer na vida não pode ser movido por dor, por ganância, por necessidade de aprovação. A vida guiada por essas coisas, ela pode diminuir o seu nível de excelência, e você pode viver perdido no oceano da mediocridade, quando você não faz aquilo que você tem paixão, amor. O pastor Carlito Paz, ele disse que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado para algo muito maior. A sua identidade não é o que você faz, a sua identidade é o que você decide fazer com a sua vocação e com o dom que Deus te entregou. Propósito, falando de identidade, deixa eu fazer um corte aqui, filma especificamente aqui para mim. Você não pode perder a nossa imersão Homens Transformando Homens, que vai acontecer passando essa sexta na próxima. E um dos temas mais empolgantes que nós vamos ter aqui é identidade resgatada. Você sabia que o diabo é o maior ladrão de identidade da história? Sim, o diabo tem prazer em, antes de destruir o homem, ele destrói a sua identidade. E uma vez que o homem tem a sua consciência de quem Deus é destruída, ele perde a sua referência. O inimigo faz águias viverem como galinhas e entre galinheiros. O inimigo tem prazer em fazer reis viverem como mendigos. Por isso que nós precisamos falar em alto e bom som ao coração de homens, para que resgatem a consciência de quem eles são em Deus. Pois antes de derrubar Eva, ele roubou a identidade de Eva. Todos os homens que caíram no passado, caíram porque tiveram a sua identidade defraudada. Ele enganou Sansão, ele enganou Davi, ele enganou Saul, ele enganou todos os homens que caíram no passado. Judas, ele enganou Ananias, ele enganou Safiras. Sabe, meu irmão, a sua identidade define quem você é, e o seu propósito define o que você faz com quem você é. E eu vim aqui dizer para você que a sua identidade não está escrita por homem. Ninguém tem poder de te definir. Quem te define é Deus, e Ele escreveu quem você é na sua palavra. Você precisa do que essa palavra diz a seu respeito. Ele pensou em você antes da fundação do mundo, colocou em você a sua imagem, colocou dentro do seu pulmão o ar que você respira, vem de Deus. Você é
mais do que especial, você é amado, você foi comprado, resgatado, você tem um compromisso com a excelência. Então tudo que você for fazer, faça na medida das suas forças. É o que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. Tudo que vier às suas mãos a fazer, faça-no conforme as suas forças, pois um dia a Deus você prestará contas. Não importa o seu ofício, faça o seu melhor. É um pedreiro, não seja um pedreiro de meia colher, seja um pedreiro de colher cheia. É uma doméstica, não seja preguiçosa, faça o chão brilhar, faça a sua patroa sentir saudade de você. É um borracheiro, atenda com um sorriso. É um garçom, não apenas sirva um prato, faça o cliente voltar. Tudo que você colocar à sua mão, faça com excelência. É um motorista de aplicativo, não seja um qualquer, não apenas dirija, faça a melhor viagem que você puder, seja a melhor companhia. É médico, não apenas trate, cuide com excelência. Você é advogado, cuide do seu processo como se fosse o único da sua vida. Coloque o seu melhor em tudo que você faz, e você será colocado em grandes lugares. Salomão escreveu certa vez: viste um homem excelente em suas coisas, perante reis será colocado. A excelência te leva a lugares altos. Alguém pode dizer amém? Esses dias o governador ligou para o nosso irmão Rubens, testemunho. Tem uma lavoura de soja, já pôs um monte de gente para olhar, e nada ia para frente. E ele ligou e disse: Rubinho, está todo mundo me dizendo que você sabe fazer uma lavoura dar certo. Vai lá me dar umas dicas na minha lavoura. Um homem simples, sendo chamado por governos. Eu disse para ele: olha, cumpriu na sua vida o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 22, 29. Viste um homem excelente em sua obra, perante governos, perante reis será colocado. Você pode ser melhor no que você está fazendo. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase bonita que diz assim: faça o seu melhor. Diga: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Vou repetir: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Use os seus recursos, use o que você tem, para que tudo que você colocar à mão, as pessoas possam dizer: foi bem feito, não tem retrabalho, está feito e acabado, é excelente. Alguém pode dizer amém sobre isso? E a Bíblia está dizendo que você tem uma carreira bem sucedida. Mas em segundo lugar, diga comigo: aprenda a trabalhar em equipe. Você sabe trabalhar em equipe? Ou você é um lobo solitário? Ou você é daqueles que não dá para ninguém trabalhar com você? Você espalha com o povo, você põe a caçada no mato no primeiro dia. Como é que você é para lidar com gente? Você sabe liderar pessoas? A Bíblia diz em Êxodo 18, 18, Jetro fala para Moisés: desse jeito você vai ficar cansado demais. Há muito trabalho a fazer. Isso é muito para você fazer sozinho. Diga comigo: muito trabalho para fazer sozinho. Um dos maiores autores do mundo sobre liderança, John Maxwell, ele diz que a diferença entre o sucesso e o fracasso é o trabalho em equipe. E é verdade. Um dia nós tomamos 7-1. Alguém se lembra desse dia triste? Faltou um trabalho em equipe bem feito. A gente ia lá fritar uma pipoca, quando olhava na pipoca era um gol, outra pipoca, outro gol. Meu Deus, que tragédia. Tinha uma colega na Polícia Civil que estava lá em Minas cobrindo aquele jogo, e ela disse que foi um chororô na arquibancada. Elisaldo, os menininhos que foi ver o jogo da Copa, e aquela tristeza, chorando: perdemos, caímos. Faltou um trabalho em equipe.
Então a diferença entre sucesso e fracasso está na capacidade que você tem de trabalhar com gente, porque ninguém vai longe sozinho, ninguém alcança nada grandioso sozinho. Eu te dou alguns exemplos bíblicos. Davi, o adolescente que derrotou um gigante, alguém se lembra desse exemplo da Bíblia? Aquela foi a primeira de muitas batalhas. Davi atraiu inveja e ódio do rei, ele foi perseguido pelo rei, e enquanto ele corria, ele se escondeu numa caverna, e lá naquela caverna, chamada de Adulão, ele não estava só. Um bando de pessoas imprestáveis e improváveis se juntaram a ele, homens endividados, aflitos, descontentes, era gente sem eira nem beira. E a Bíblia diz que Davi os liderava. Não está no texto, mas eu fico imaginando Davi discipulando aqueles homens. Talvez um divorciado, um quebrado, um fugido do seu pai, outro arrebentado da vida, outro usando uma tornozeleira. Era uma cambada de gente que, se você olhasse, ia dizer formação de quadrilha. Não prestavam. A Bíblia diz que eram homens amargurados. Irmão, não tem nada pior do que um homem amargurado, zangado, azedo, do rosto azedo. Era a equipe de Davi. Mas a Bíblia diz que aquele exército de rejeitado se tornou o exército dos valentes de Davi. Por quê? Porque ele formou uma equipe entre homens imprestáveis. Ele fez valentes, Davi os moldou. E aí você tem, segundo Samuel, não sei se dá para pôr, capítulo 23, verso 8. Olha o que a Bíblia diz sobre quem se tornou aqueles homens da caverna. Eu cito para você, segundo Samuel 23, verso 8 a seguir. Estes são os nomes dos valentes: Josebe Bassebete, Tacmonita. O cara era chefe de 3 guerreiros principais. Ele era chefe de 3. O texto está dizendo, em uma ocasião, com uma lança, ele peitou quantos homens? Bom, é filme de terror isso aqui. Com uma lança. Isso é que dá um líder inspirar uma pessoa. Davi pôs lenha nesses caras. Ele pôs fogo no coração desses homens. E esses homens se tornaram exterminadores de gigantes. Com uma lança ele enfrentou 800 homens, e em uma mesma batalha os matou. Vai seguindo o texto. Depois tem mais um aí, Eleazar, filho de Dodô, Auita, também como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus para a batalha. Naquela batalha os israelitas recuaram, mas olha o que fez, verso 10. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus. O cara era tão focado, estava todo mundo correndo, efeito manada, quando alguém corre, todo mundo corre junto. Ele não, e ele lutou e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente, grudada na espada. E o texto está dizendo que o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eliezer estava, somente para saquear os mortos. Sozinho, um homem teve a força de um exército. Irmão, isso é trabalho em equipe. Pula para o verso 20, ainda no capítulo 23. Benaia, filho de Joiada, também era um homem valente, de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E um dia de neve, ele desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Era desse tipo de gente, com esse tipo de gente que Davi andava
Mas esses caras não eram assim, eles se tornaram assim, porque um dia um homem que aprendeu a liderar uma equipe, levantar homens, estava ao lado dele. Eu tenho uma palavra profética para dizer para você: Deus vai colocar gente improvável, imprestável ao seu lado, e você vai transformar essas pessoas em gigantes nas mãos do Senhor. Serão os valentes de Deus no nosso tempo. Esses homens estão mortos, mas a história deles está viva para dizer para mim e para você que quando a gente se une em equipe, nós vamos mais longe, nós somos mais fortes. Deus conta comigo e conta com você. A Bíblia diz que juntos somos mais fortes. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, exército do Deus vivo. Aleluia, bendito seja Deus. Trabalhe em equipe. Isso vale para tudo, vale para a igreja. Tem tantos outros exemplos. Poderia citar Moisés, tendo ao seu lado Josué, tendo ao seu lado Arão, tendo ao seu lado Jetro, tendo ao seu lado Ur, Arão e tantos outros. Poderia citar Neemias, suscitando em cada homem valentia e coragem para trabalhar pela madrugada, para reconstruir os muros. Então, a palavra de Deus para você é: pare de andar sozinho, monte o seu bando. Homens precisam ter a sua confraria, homens precisam andar com homens. Você precisa andar com gente que te ergue e não gente que te diminui, gente que honra seus princípios e não gente que desonra seus princípios, gente que põe palavra boa na sua boca e não gente que te ensina a xingar palavrões. Forme uma equipe de vencedores onde você estiver. Tenha as pessoas ao seu lado, tenha pessoas leais. Essa é uma das orações que eu sempre faço para autoridades: cerque-nos de homens leais, pessoas verdadeiras. Um dia um coach me perguntou: se você morresse hoje, quem seriam as 6 pessoas que segurariam a alça do seu caixão? Falei: hã? Se você morresse hoje, quem seriam as 6 pessoas que segurariam a alça do seu caixão? Eu parei e pensei: não sei, deixa eu ver. Aí comecei a pôr uns nomes na mão. E nessa hora a gente começa a pensar sobre quem ou para quem eu fui relevante, quem considera-me importante para ele de tal maneira, na vida de quem eu fiz a diferença, no coração de quem eu escrevi um legado, em quem ou para quem eu fui útil, eu fui inesquecível. Michael Jordan diz: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Em terceiro lugar, para ter uma carreira bem sucedida, aprenda a descansar. Diga: descansar. E sorria para alguém dizendo: divertir. Você já viu que para sorrir, ou para arrancar um sorriso, basta você entregar um sorriso e o sorriso vem? A gente precisa ter mais alegria, a gente precisa descansar. O Shabat, o 7º dia dedicado ao descanso, é um dos textos do capítulo 23 de Êxodo mais comentados no próprio texto. O Deus que não se cansa descansou para servir de modelo para eu e você descansar. O maior segredo de produtividade é a pausa. O que faz esse som ser bonito é a pausa. Põe só uma tecla sempre sem pausa e segura o pé. A gente cansa quando é um som só. Põe volume nessa tecla. E é só a tecla. Parece que essa ainda está com uma pequena pausa. Mudou. Parou. Existe um pulsar no seu peito. Pausa é descanso. O sábado é uma parábola da vida. Você precisa aprender a desacelerar. Você não pode viver como se fosse viver para sempre. Trabalhar freneticamente nesse mundo onde o tempo é tão pouco e a gente está tão corrido, tão apressado, tão acelerado. Depois que inventou o 2.0 no WhatsApp, ninguém dá conta de ouvir no 1.0 mais.
E aí a gente vai falar na mesma velocidade do 2.0. Já estou inventando 3. Os vídeos no YouTube você vai assistir, ninguém assiste no 1 mais. E aí quando vai para uma música, até a música fica... A gente está assim. A gente acorda cedo, dorme tarde. A vida se passa tão depressa. E a gente não tem tempo para desfrutar os momentos que a vida nos entrega. Então eu quero, terminando a minha palavra, dizer para você que você precisa aprender a descansar. Um grande milionário chamado Cecil Rhodes, antes de morrer, ele fez uma murmuração dizendo: tão pouco realizado, tanto por fazer. O dia que você morrer, vai ficar tanta coisa ainda para ser feita. Não queira abraçar o mundo. Não roube da sua família o tempo de descanso. Coloque seus filhos no colo. Vá para a praia. Faça uma boa caminhada. Sorria. Assista um bom filme. Vai amanhã ao cinema. É o lançamento. Depois de amanhã? Dia 26. Não, então não vai amanhã no cinema. Deixa para quinta que vem, porque o orçamento é pouco. Véspera da mentoria. Já vamos chegar aqui forjados. Encontre algo. Encontre o seu momento. Pastor, eu não tenho dinheiro. Compra um picolé de R$1. Chupa com os seus filhos. Senta um pouco à mesa. Brinca de palito. Divirta. Sorria. Não seja tão sério. Não leve tudo tão a sério. Nós temos uma fonte de alegria que brota dentro de nós. Há uma promessa que até a tristeza diante dele há de saltar de alegria. Nós não somos guardiões do sábado, mas nós aprendemos o princípio do sábado, que é descansar. O sábado é uma lei que me diz: eu entendo que eu tenho limite, eu entendo que eu sou finito. Deus é Deus e eu sou criatura limitada. Eu preciso de descanso. O mundo vai continuar funcionando perfeitamente quando você parar. O mundo não vai parar o dia que você morrer. Sua esposa ou seu marido vai continuar depois de você. Espere, pare um pouco, respire, descanse, confia no Senhor e faça o bem, e a sua alma viverá. Que você tenha paz. E eu encerro em último lugar. Para ter uma carreira bem sucedida, eu preciso usar os meus recursos para princípios eternos. Você precisa usar os seus recursos para princípios, para honrar princípios eternos. O texto de João 6, Jesus pega pão, dá graças a Deus e reparte. Aqueles pães atendiam propósitos eternos. Da sua mesa, quais são os pães que alimentam as multidões que ouvem a voz de Deus? Dos pães que você come, qual parte deles está alimentando as multidões que procuram Deus? Qual parte dos seus recursos honram a Deus? O quanto que do seu trabalho é dedicado para Deus? Eu amo citar John Bever, Movido pela Eternidade. Compre esse livro depois, leia, releia. Ele fala sobre o eco na eternidade da vida presente, mostrando que a maior preocupação do crente não deve ser onde ele vai passar a eternidade, mas como passará a eternidade. É a habilidade de você converter coisas temporais em eternas. É o poder de você transformar dinheiro em tesouro eterno. É a capacidade de você acumular galardão no céu. É você transferir recursos da terra para a eternidade. É você pensar no impacto eterno que tem a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo e tudo que você faz. Você não está competindo com ninguém nessa carreira. Você compete apenas consigo mesmo.
na sua carreira, na sua jornada, você pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Não viva olhando apenas para o presente, há uma eternidade logo ali. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Faça a sua vida ecoar na eternidade, faça valer a pena depois que você partir. Que aquilo que você tem toque aquilo que é imortal, que aquilo que você tem toque aquilo que é eterno. E a pergunta que não quer se calar é: as coisas pelas quais você tem vivido vale pelo que Cristo morreu? As coisas pelas quais você acorda e dorme, você sonha, você luta por elas, são as mesmas coisas pelas quais Cristo morreu? Pulsa no seu coração aquilo que pulsa no coração de Deus, arde na sua alma aquilo que arde na alma de Deus. Há um grito dos céus, há um gemido dos céus. Essa é a geração mais órfã da história. Nós estamos crescendo em números como evangélicos, mas estamos decrescendo em credibilidade. Nunca nos tornamos tão irrelevantes como nesse tempo, mas o sal precisa voltar a ter sabor. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. São palavras de Malaquias. Decida fazer a diferença, decida tocar a eternidade. Cuidado no abrir da sua boca, cuidado no lugar onde você pisa. Seja relevante, faça ser eterno, faça valer a pena, faça durar até depois do fim. Que Deus ajude a mim e a você a vivermos assim. Fique em pé, por favor. Francisco de Assis escreve: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente você estará fazendo o impossível. Os grandes milionários, os homens que faturam cifras de 6 dígitos, de 9 dígitos, começaram fazendo o que era necessário. Um grande sonho precisa ser desmembrado em pequenas tarefas, metas. Então Eclesiastes 5,19 vai dizer: e quando Deus concede riquezas, quem concede riquezas? A riqueza não é o dinheiro que vai cair do céu na sua conta. A riqueza que Deus concede não é você ganhar naquele jogo de azar que você fica jogando todo mês, que agora parece que não é mais pecado, e aí tem homem jogando, e o nosso Congresso está se curvando aos bicheiros, e tem gente pegando Bolsa Família, o pouco que tem para comprar arroz e carne, e enfiando em jogatina, esperando riqueza de uma fonte de azar. Então, quando a Bíblia fala que Deus concede riqueza, não quer dizer que Deus da noite para o dia vai te enriquecer para você ficar milionário, porque alguém vai chegar na sua casa. E às vezes a gente que é crente, a gente fica sonhando com a doação. Um dia eu vou ganhar uma grande doação, vai chegar na minha porta uma grande... Para com isso, meu irmão. Você vai ser um doador. Deus vai te dar a capacidade de construir riquezas para você edificar muita gente. Não é viver emprestado, é emprestar. Não é apenas depender, é ter pessoas que dependem de você. Deus conceder riquezas é Ele te dar a capacidade de produzir, de alimentar famílias, de alimentar cidades, nações. Deus vai te dar essa capacidade. Pessoas dependerão de você. Eu declaro em nome de Jesus que você terá a mentalidade de José. Você vai prosperar em tempo de crise. Deus vai enriquecer você quando muita gente está empobrecendo. Você terá muito para abençoar muita gente. Você será bem sucedido, assim diz o Senhor. Aleluia! E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, porque tem gente que tem riqueza e bens, mas não desfruta nada. Não adianta ter um banquete lindo na mesa
se você não sente o sabor dos alimentos, das frutas. Não adianta ter uma vista muito bela à sua frente se você não consegue vê-las. Pois a riqueza segundo o mundo traz inquietude e pavor de alma. Eu já vi milionários, bilionários saltarem de altos prédios, tirarem a própria vida, oprimidos por tamanha angústia, aflição. Não é isso que Deus tem para você. A riqueza segundo Deus não acrescenta dor alguma. Então, quando Deus concede, capacita a desfrutar, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho. Trabalho, está dizendo aqui, feliz. Isso é um presente de Deus. Aleluia. Diga comigo, isso é um presente de Deus.